Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Nós estamos na IPTV, no canal 579 da banda KU e também no canal 23 da Nova Parabolic Sky. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, @Conexão das Mulheres, ativar o sininho de notificação, porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. E olha só, a IPTV já atinge cerca de 14 milhões de domicílios, com uma abrangência pegando 50 milhões de pessoas. Olha que bacana. E o assunto de hoje é sobre TEA e a força de uma mãe. Seja muito bem-vinda, Gleice. Obrigada. Gleice, sua história é muito marcante, muito pesada, mas muito inspiradora para outras mães que possuem filhos dentro do espectro autista. Palavra difícil. Me conta um pouco, quem é a Gleice e como é essa rotina louca que você vive no seu dia a dia? Eu acho que para me se definir, eu me defino hoje como uma mãe atípica. Eu sou profissional da área da saúde, sou técnica de enfermagem e, além disso, eu tenho os meus filhos que são autistas, 4 autistas, vários níveis lá dentro de casa. Eu brinco que eu vou desde o leve até o grave, né, que é realmente o mais que eu tenho pesado, lá. né? Isso, Tá. que é Mas isso começou lá atrás, você era muito jovem quando você foi mãe. Então já isso. começou com uma história assim, 15 anos sendo mãe. Como que foi? Uma criança, uma adolescente. Eu acho que na verdade, na época eu não tinha muita noção de maturidade, né, do peso da maturidade, né, então eu cresci tendo uma filha, né, eu me tornei mulher sendo mãe, então fui me construindo como mulher, ao longo da infância da Yasmin, que foi minha primeira filha, e a Yasmin foi um caminho muito leve. Yasmin era muito tranquila, muito amável, muito simpática, super inteligente. Então, o desafio com ela foi continuar a minha vida, porque eu tive que continuar essa vida Claro. por ela, né? Então, eu Sim. continuei estudando, depois já saí da escola, fui pro curso, fazer o curso, porque De eu queria ser enfermagem. melhor por ela. Sim. Mas quando você engravidou aos 15 anos, foi um susto, imagino, Foi. no primeiro momento um susto. A família acolheu? Acolheu tanto a minha família, quanto na época meu esposo, né, Uhum, a gente já estava junto, então, assim, foi tudo super tranquilo em questão a isso. uhum. A gente só assustou mesmo porque eu era nova, era Claro, muito adolescente, uma nova. gravidez na adolescência é uma gravidez de risco, a Uhum. gente precisa pesar isso, na maioria das vezes o adolescente ele não tem suporte, Sim. ele não tem apoio familiar, ele não tem um ambiente estável para criar essa criança, né, a Mas você realidade. teve? Que Eu tive bom, tudo que bom. isso. Beleza, então você foi lá, fez o seu curso, a Yasmin foi crescendo, você foi amadurecendo, e quando a Yasmin tinha 4 anos, veio O Eduardo. O Eduardo. Arthur Isso. é o terceiro, o Eduardo é o segundo. E o que foi diferente da maternidade da Yasmin quando você teve o Eduardo? Porque daí você já estava um pouquinho mais madura. Isso, do Eduardo, eu acho que a primeira maternidade é aquele test drive, né, Você onde vai você aprendendo vai ali no erro, né? aprendendo. Você vai aprendendo errando. É um eterno tentando acertar errando, né. É. E com o Eduardo já foi diferente. Eu escutava muito: "Ai, menina, é mais devagar". Menino? Menino é mais devagar, menino aprende diferente, mulher é muito rápida, muito ligeira. E realmente o Eduardo ele era mais devagar, mas assim, nada que gerasse uma preocupação. Era no tempo dele, mas ele aprendia, ele se desenvolvia. O que era diferente com ele é que ele era uma criança mais estressada. Eu sentia isso, ele era uma criança mais nervosa, tinha o canto dele, ele queria ter os momentos dele. Então, assim, parecia que tinha uma bateria social. Mesmo o bebezinho, ele parecia ter uma bateria social. Se a gente saísse, fizesse alguma coisa, tinha que voltar para casa e pôr ele dentro da rotina dele, que era o mundinho dele, ele gostava de assistir o desenho dele, que era um único desenho, que eram Enrolados. Uhum. Ele vivia assistindo repetidamente. Ele não gostava muito de colo, contato físico. Ele era uma criança, assim, que eu brincava que era chata. Eu Tá. falava assim: "Ah, ele não gosta muito de social", mas era um desafio por ele ser muito estressado. Eu acho que foi o maior desafio que eu tive com o Eduardo. Ele era muito chorão, ele chorava muito, não na até 1 ano de idade. Depois de 1 ano de idade, ele fazia umas birras, assim, que duravam horas. Coisas que você não teve com a Yasmin, por exemplo. Não, Yasmin nunca foi de chorar, a gente conversava. A gente conversava com ela, explicava, ela falava: "Tá bom, mamãe".
Então, assim, a Yasmin era muito tranquila, Eduardo não, chorava. Aí você Estressado. conversava, ele entendia, mas ele continuava chorando. Aí você falava assim: olha, você vai ficar sentadinho aqui até você se calmar. Não era castigo nem nada. A gente Uhum. colocava sentadinho e falava assim: Eduardo, você precisa respirar, se acalmar. Quando você se acalmar, a gente conversa. Isso ele tinha 2 anos. Aí chorava, chorava. A primeira vez, eu lembro que ele queria quebrar um controle. Era o que ele queria fazer e eu não ia Quebrar. deixar. Claro, claro. Né, óbvio. Aí eu falei: "Não", e ele começou a chorar, 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 e eu falei: "Não, vai lá pro canto, vamos sentar, respirar, na hora que você acalmar a gente conversa". Porque eu nunca conversei com eles estando estressados. Sim. Então eu abaixava no tom na altura deles, olhava no olho, segurava na mão e falava assim: "Quando você se acalmar, a gente conversa". Aí ele foi, chorou 3 horas e 45 minutos, eu lembro até hoje. E aí, na hora que ele se acalmou, ele veio: "Mamãe, acalmei". Aí eu fui e falei: "Olha, tá Você é muito bom, tá calma, tudo né? bem". Eu sou Nossa. tranquila. Hã. Aí ou quando eu tô estressada, eu sou internamente. Eu seguro muito, eu não deixo externalizar, Uhum. tá. E aí ele veio, passou 5 minutos, ele queria de novo, ele voltou pro comportamento de querer quebrar o controle. Daí eu falei: "Não, vamos voltar lá", e não dá. Aí ele voltou a chorar. Aí ele ficou mais 2 horas e pouco, aí depois ele ficou mais 1 hora e pouco, e foi assim o dia inteiro de Tudo por choro. conta do controle. Ele queria quebrar o controle. Você me disse que quando ele teve 2 anos e meio, ele começou a restringir uns alimentos, todos os alimentos e só se alimentava com 5 tipos de alimento. Isso, ele comia de tudo. Ele adorava frutas, ele tinha uma alimentação assim que ele adorava molho, adorava macarrão, ele não ligava para cores de alimentos. Uhum. Aí com 2 anos e meio ele regrediu. Ele regrediu fala, porque ele falava muito bem, ele regrediu fala, regrediu contato visual, regrediu comportamentos e regrediu alimentação, que pra gente foi assim o mais marcante, o mais gritante. Porque daí uma criança que comia de tudo, comia super bem, do nada, comendo pouco e só alguns alimentos. Tinha 5 alimentos que ele comia sem passar mal, sem nausear e sem ser um transtorno enorme de Pra chorar, você brigar e tudo fazê-lo mais. comer. Isso. Em que momento que você notou: "Puxa, tem alguma coisa errada e eu preciso procurar um médico para me ajudar"? O primeiro momento foi com 4 anos e meio. Demorou até. É. Assim, a gente foi centralizando esses comportamentos e levando para pediatra, mas os pediatras falavam que era normal, porque realmente, perto dos 2 anos, acontece uma regressão Terrível os 2 anos ali, né? alimentar com a criança. A criança, ela fica mais restrita. É normal a criança Sim. parar de gostar de alguns alimentos. Isso é comum mesmo. E aí a gente foi sinalizando, todos os médicos falavam sempre: "Ai, mãe, é normal, você tá muito preocupada". Mas com 4 anos e meio, ele foi pra escolinha. E aí, na escolinha, ele começou a ter vários comportamentos que as professoras também notavam e passavam para mim, porque eu Sim. não estava lá, quem via era elas. Comportamento, ele era muito focado, ele tinha um hiperfoco em carrinho da Hot Wheels, por Uhum. exemplo. Então, ele só queria brincar com esse brinquedo. Aí ele entrava debaixo da mesa, não socializava com outras crianças, ele não parava na rodinha de histórias. Então, foi o primeiro momento que a gente notou que algo estava errado. E a fala, né, porque até aí a fala tinha regredido, então Sim. tinha enrolado e tudo mais. Porém, como ele se comunicava, mesmo sem a fala, ele demonstrava o que ele queria, a gente aprende a ler a criança, né, então a gente passou um infone e tudo mais, e ela falou que estava tudo ok, que era um tempo dele. Então sempre foi assim, sabe, a gente passava em profissionais e todos os profissionais: "Ah não, tá Descartavam tudo ok, não tem você nem nada". cogitava que poderia ser alguma Não, que ele coisa pudesse estar dentro do TEA, não. O que foi falado na escola na época foi déficit de atenção. Porém, ele centralizava bem nas tarefas que ele gostava. nas Ele que ele gostava. conseguia ele conseguia ter foco, ele conseguia se manter dentro de uma tarefa se ele gostasse, ele ficava tempos ali. Então, também foi descartado. Até porque o TDAH, ele só é laudado depois de 6 anos de idade. Uhum. Tá? Antes dos 6 anos de idade, não se pensa em TDAH, porque existe um perfil da criança mesmo, Uhum. né? Tá, é, Ela de ser mais comportamento, interativa e tudo isso. mais. E aí, foi o primeiro contato que eu tive, foi com a escola, a gente passou nos médicos, foi, levou, tudo normal, Tudo bem. mãe, segue a vida. Aí veio o O Arthur. pequeno Arthur. Quantos anos o Eduardo tinha? O Arthur chegou, o Du tava com 6. Tá. Aí, quando o Arthur fez 1 ano e meio, o O Eduardo. Arthur é o terceiro, o Eduardo é o É, segundo. Hã. quando o Arthur fez 1 ano e meio, o Eduardo estava para completar 8 anos. Tá. E aí a gente passou ele no médico, né, Pediatra normal, ou você já tinha pediatra visto normal alguma com 1 coisa? aninho, e eu falei assim, estava em meio à pandemia, e É. eu falei assim: "Doutora, meu filho não é normal".
Foi a frase que eu falei pra ela Você dentro já do conseguiu consultório. captar. Claro, já Sim. tinha 2 filhos, né, Sim, já 2 conseguia filhos que captar comportamentos diferentes. correram dentro do normal desenvolvimento pra mim. Tinha algumas coisas que pontuava? Tinha, mas pra quem não conhece o TEA, o autismo, vai olhar e vai falar: "Ah, é coisa da Da infância, uma idade, criança é. que tá se desenvolvendo no seu tempo". A maior frase e a frase que mais pesa hoje, acho que dentro da infância de uma criança, é que a criança tem o seu tempo pra se desenvolver. Mentira, ela tem marcos de desenvolvimento. E dentro do tempo desses marcos, ela tem que atingir. Se ela não atingiu, ela está com atraso. Entendeu? E é a diferença, realmente. Uma criança, ela tem tempo, mas ela tem uma margem dentro desse tempo, Tá entendeu? bom. E aí a gente foi observando e o Arthur, ele tinha muito atraso. Só que do Arthur, que foi o ponto forte? Tudo se colocava no peso da prematuridade. Ele era Ele prematuro. nasceu de 34 semanas. Tá. Então, ele sempre ficava realmente nessa margem de aprendizado quando você coloca na prematuridade. E aí os médicos sempre falavam assim: "Ah, não, Gleice, ele tá dentro do atraso normal da prematuridade, porque você tem que corrigir a idade". Uhum. Só que ele era, mesmo assim, uma criança diferente. Era um bebê sem reação nenhuma. Era uma criança que não sabia sorrir, não sabia assustar, não sabia chorar. Ele não tinha E reações. nem contato visual, né? Não fazia contato visual, não gostava de jeito nenhum de contato físico. Então era uma criança que só vinha pro colo pra mamar. Ele gostava muito do amamentar. Ele amava. O momento dele de ser amamentado, ele amava. Então era o único momento que a gente tinha o Arthur no colo, assim, Com contato. com contato, sem repulsa. E aí, fora isso, parte motora, eu sentia diferença. Quando ele começou a andar, eu percebia que o lado direito dele falhava. Era coisa que eu e uma amiga minha só víamos. Você já estava na área da saúde, você Já, já estava estudando, então você já já. tinha ali Eu já tinha entrado de cabeça. alguma base, já tinha entrado de cabeça em problemas É do neurodesenvolvimento, do mas não neurodesenvolvimento. no autismo. Então, eu já estava acompanhando a prematuridade, eu tinha entrado de cabeça na prematuridade. Então, eu entendia muito sobre a prematuridade, o quanto afeta uma criança ficar numa UTI neo, o quanto uma semana na UTI neo vai atrasar o desenvolvimento dessa criança, entendeu? Entendi. Então, eu já sabia desses pontos, mas eu não pensava no TEA. Aí, com 1 ano de idade, ele não batia palma, a gente fez o aniversário dele, a gente tirava ele da rotina, ele surtava, ele entrava em crise, e as crises dele eram enormes, assim, duravam dias, dias, meses. Então, ele parava de comer e parava de dormir. Era isso, ele parava. Ele dormia muito mal e era uma criança que era muito calma, muito tranquila, não chorava. Então, do nada, ele virava do avesso, a gente falava assim: "Ah, Arthur não tá bem, Arthur entrou em crise". E a gente nem pensava que tipo de crise que era. Aí, com 1 ano, eu levei ele no pediatra e eu falei: "Olha, meu filho não é normal". Eu falei: "Alguma coisa tem". Aí ela pegou a caderneta dele da criança, né? Falou assim: "Mãe, olha aqui, tá tudo normal". Daí eu falei: "Não tá normal". Daí eu falei: "Não é normal, nem bater palma, ele não bate". Eu falei: "Não segue um comando". Se eu falar assim: "Arthur, olha pra mamãe", ele não vai olhar. Você acha que o pediatra, aquele pediatra que acompanha mês a mês o desenvolvimento de uma criança, ele não quer olhar para esses pontos? Porque a mãe tá ali, claro, o médico estudou, sabe né, muito mais do que a gente como mãe sabe, mas você acha que tem, assim, um pouco de displicência nessa hora de escutar um pouquinho a mãe e aprofundar um pouco esse estudo? Na verdade, eu acho, assim, que chega a ser até uma negligência do médico pediatra. Porque hoje eu trabalho na rede de saúde há muito tempo, tanto na privada quanto na pública, tá? Tá, E as consultas, elas são extremamente rápidas. Eu já cheguei a pegar para ser assistente de pediatras e a consulta ela não durar 5 minutos. O que você passa dentro de 5 minutos do seu filho? Nada. E nada. como que um médico avalia em 5 minutos qualquer comportamento? Vamos pôr, primeiro ambiente. Você pega uma sala 3x3, onde não tem um brinquedo, não tem uma mesinha, o que tem é uma maca e uma escadinha para essa criança querer subir. Então, essa criança ela já vai ser taxada como elétrica, como agitada, por quê? É o que ela tem para se divertir ali. Então, ela vai querer Sim. subir e descer, subir e descer. Então, assim, e aí o médico só faz aquelas perguntinhas: "Tá comendo? Tá isso? Tá aquilo? Os Ou seja, exames?" quer ver se clinicamente ali Tá tá ok. O básico estando do básico do ok, básico, beleza. entendeu? Então, quando você leva uma demanda, esse médico, tá, ele não tem tempo para te acolher dentro da sua demanda, mas ele tem que ter a consciência de te encaminhar para alguém que tenha Alguém que tenha. a habilidade, que tenha estudo e que conheça sobre.
E eu acho que foi o ponto que eu mais cresci dentro da maternidade atípica. Como pessoa, como profissional, como tudo, entendeu? Como mãe. Hoje, se qualquer filho meu tem um problema, eu procuro um médico especialista Especialista. naquele problema, entendeu? Naquele problema, não é naquela especialidade, porque existem neurologistas, mas nem todo neurologista ele é especialista em autismo, Tá. tá? Existem neuros musculares, que nem o Arthur tá passando um neuromuscular. Mas nem todo neuromuscular é especialista exatamente no problema que ele tem. Então, eu acho que esse foi o maior pulo do gato que eu tive na minha vida. Entendeu? Ao longo do tempo, eu aprendi a trilhar que, ele tá com esse problema, vamos procurar um médico que seja especialista nesse problema. Para nos dar norte certo. Do Porque que muitas fazer. vezes você fica patinando na situação. Por quê? Porque o médico não sabe o que fazer, ele não estudou o suficiente sobre aquela questão, porque é muita coisa. A medicina, ela é muito abrangente. E aí eu acho que chega a ser essa negligência, entendeu? Com a criança, com o indivíduo que está ali naquele consultório, você relata um problema, a mãe vive 24 horas com essa criança, ela consegue enxergar 24 horas esse problema que está ocorrendo. Então, se ela chega para você e passa assim, olha, meu filho não é normal, meu filho não está se alimentando bem, meu filho tem crise, meu filho chora muito, você tem que levar em conta o que Sim, está o que a escutando, mãe. né? E encaminhar para o atendimento especializado. É para isso que serve neuropsicólogo, psicólogo, fono, para daí ele fazer toda uma avaliação detalhada daquele indivíduo. Para daí a médica falar assim: não, mãe, seu filho é normal. Tá tudo dentro no normal de desenvolvimento, entendeu? Então, uma dica que a gente pode dar aqui para as mães que, de repente, desconfiam ou não estão satisfeitos com aquele comportamento, talvez atípico de uma criança, procure alguém especialista na área que possa ajudar nessa descoberta. Sim. E se possível, sempre tenha mais de uma opinião. Sim. Por quê? Ó, o Arthur, quando a gente foi pro médico procurar, a gente foi no médico do convênio. E aí é esse ambiente que eu te falei, era exatamente esse ambiente, é isso que me retrata. Uma sala pequena, 2 crianças dentro dela, 2 pais falando com a médica, relatando toda a E a infância criança ali, ali. e a criança fervendo ali, e causando. A médica, a primeira coisa que ela me falou foi: eu acho que eles são TDAHs, porque eles não param quieto. Quando você Segundo, levava o Arthur pequeno, você também levava o Eduardo não, junto? sim, mas nesse dia exato, a gente estava passando na neuro para a investigação do autismo, que foi quando o Arthur tinha 1 ano e 5. Sim. E aí ela falou assim: "Eu não acho que eles sejam autistas". E foi um absurdo que eu ouvi. Ela falou assim: "Autista não vai se desenvolver. Se ele tem um comportamento, ele vai ter esse comportamento pro resto da vida. Ele não vai melhorar, ele não vai se desenvolver, ele vai ficar estacionado". Eu falei: "Como assim? Jamais". Daí eu falei: eu não concordo com isso". Aí eu saí do consultório, pé da vida, eu falei assim: "Não, eu vou atrás de uma médica especialista". E aí eu já tinha outras amigas que tinham filhos TEA, dentro do TEA, aí eu fui entender que, não é que meu filho não é normal, meu filho é normal, mas ele tá dentro do atípico, né, Uhum. dentro do TEA, dentro do espectro. Aí eu fui me colocar de outra forma, eu mudei até a forma como eu falava, né, Tá. porque a forma que eu comecei falando era muito errada, né. Bom, você falava que você estava ali na descoberta do Arthur, com Isso. 2 anos, 1 ano e pouco ali, que você estava acompanhando já com especialista, você se aprofundou nisso para descobrir o que de fato era e como oferecer o melhor tratamento possível para o seu filho, para Sim, ele não ter tanto sofrimento, né, porque a criança também sofre, muito. com isso, né, de não saber, se comunicar, não saber como controlar as suas emoções, as suas iras, enfim. Eh, e aí, dado o diagnóstico é dado com essa idade já ou não? Tem capacidade de ser dado, laudado? Aqui no Brasil não é comum. Aqui no Brasil, muito comum é depois dos 3 anos de idade. Esse Se laudo do esperam TEA. isso, se espera muito atraso na fala gritante, que daí não se desenvolveu mesmo, para daí pensar em levar para um neuro, para levar para um psicólogo, para um fono, tá. Do Arthur, o que que aconteceu? Foi o pulo do gato que eu falei para você. Eu já fui direto numa especialista. Então eu já pulei aí um caminho, Algumas algumas etapas. etapas. Então quando eu cheguei nela, uma pessoa com muito conhecimento da área, ela pegou e falou assim, eu contei todas as histórias dos meninos, e ela falou assim: "Não, olha, o Eduardo se desenvolveu normal, tá tudo bem, tá tudo ok, você precisa sempre dar atividades novas para ele, porque ele
tem essa busca, né? Se você colocar o repetitivo, não vai ser legal pra ele, ele vai Mas entrar em já tinha crise. falado que ele era. Não. Não, ela foi falando assim comigo. E aí ela falou assim: ah, o Arthur. Daí minha amiga cortou ela, porque minha amiga tava nessa consulta. Na primeira foi o pai, na segunda foi minha amiga. Ela falou assim: doutora, mas eles são autistas? Ela falou assim: mais impossíveis. Eles são totalmente autistas. Tá. Ela falou desse jeito. Daí eu falei, opa. Eu falei assim, mas não precisa fazer exame e tudo mais. Daí ela me explicou. Autismo, ele é clínico. Exames são de descarte, pra ver se essa criança ela não tem surdez, pra ver se ela não tem qualquer outra coisa. Daí ela falou, é claro que a gente vai fazer uma triagem, é claro que a gente vai fazer o passo a passo, mas isso não me impede de já laudar eles, porque eles precisam de terapia. Entendeu? Então ela foi assim muito incisiva nessa parte. Daí eu já saí de lá no primeiro dia com um laudo na mão. E ela falou assim: olha, você vai passar em neuropsicóloga, você vai fazer o teste neuropsicológico. Nesse teste neuropsicológico, você vai entender seu filho. Porque ele é tipo um mapeamento cerebral, do cognitivo, memória, comportamental. Então, assim, é bem detalhado mesmo que você faz com uma neuropsicóloga. E aí a gente foi atrás disso, eles fizeram todos os exames, só confirmou todo o laudo. E aí a gente começou o desafio com o Arthur. Porque pra gente o maior desafio eram os comportamentos do Arthur, porque a gente não entendia, né? A gente não sabia, então a gente foi se adaptando. Enquanto o Eduardo, ele tinha foco intenso em algumas atividades que ele gostava, ele chegou a falar, mas regrediu, mas ele é um menino que se comunicava. Sim. E ele tinha, então, você descobriu que naquele momento ele tinha altas habilidades. Então, através do teste neuropsicológico, Do teste- a gente descobriu que ele tinha altas habilidades. E aí a gente foi entender que ele é uma criança sem filtro. Ele era uma criança, né? Agora ele foi. Olha pra você ver como o autista ele se desenvolve e ele aprende. Basta o quê? Quem é o tutor, quem tá. A equipe multidisciplinar que tá atendendo essa criança, nunca desistir. Porque a gente em casa é muito insistente, muito persistente. Então, todo comportamento que a gente quer que uma criança lá em casa aprenda, a gente insiste, insiste, insiste o dia inteiro, sem parar. Então, essa criança, ela se desenvolve, entendeu? Acho que a família é o ponto alto de uma criança no autismo. Tanto é o ponto alto e o ponto baixo. Se uma mãe não aceitar o laudo, ela não for atrás, essa criança, ela só vai declinar, ela só vai piorar. E aí, do Eduardo, foi isso. A gente descobriu que ele era altas habilidades através do teste neuropsicológico. Tá. E aí, com ele, a gente entrou com terapia, entrou com medicação, aí melhorou tudo. Tudo. Ele foi aprendendo os filtros que ele não tinha, ele foi entendendo que nem tudo ele podia falar, que podia magoar, nem tudo que a gente falava em modo figurativo, era real. Por exemplo, uma vez a médica psiquiatra perguntou pra ele, ela falou assim, se eu falar que vai chover navalhas, você vai entender o quê? Ele falou assim, vai chover morte, porque vai matar todo mundo se chover navalha. Uhum. Ele levou ao pé da letra. Então, ele levava tudo ao pé da letra. Se eu falava, ai, Eduardo, cara de pau. Ele achava. Ele fazia na hora, assim, Colocava ó. a mão, né? Tipo, mãe. Aí ele falava, mãe, eu não sou cara de pau. Uhum. Então, assim, hoje não. Hoje ele já tem uma expertise. Quando a gente fala algum sentido figurado que não tá ainda dentro do vocabulário dele, que não tá dentro do repertório dele, ele para, ele pensa, ele fala assim, você tá sendo irônica, né? Olha. Eu falo, tô sendo irônica. Então ele já tem esse comando aí de saber se é real ou Sim, não o que você ele está falando. Ele aprendeu e desenvolveu ao longo desses anos. Porque houve a insistência por parte da Muita. família de ensinar. Muita insistência. Porque imagino, não é fácil, né? Não. Não é E fácil. tem um peso muito grande. Porque a vida de quem tem um autista, ela muda 100%. De duas umas. Ou você vai mudar a sua vida e essa vida ela vai girar em torno dessa criança, ou você vai ficar num evento assim catastrófico. Porque daí você vai querer que a criança se adapte à sua vida e não vai Não acontecer. vai e vai frustrar ainda mais, Vai né? frustrar você, vai frustrar a criança, vai se tornar um transtorno maior. Então, a nossa casa era super tranquila em questão a isso, a gente se adaptou a eles. A maior adaptação sempre foi ao Arthur, porque o Arthur era muito rotina, muito regrado, era tudo assim dentro dos trilhos, entendeu? Para ele dormir tinha que estar a cortina fechada, tinha que fazer uma coisa antes, fazer outra coisa. A gente tinha a rotininha de sono, né? Se não fizesse, ele não dormia, ele entrava em crise. Se a gente morava no último andar. Quando a gente descia para sair com o carro, ele tinha que parar e sentar na quina da calçada. Todo mundo tinha que sentar na quina da calçada com ele. Você podia estar atrasada, mas você tinha que parar 1 minuto para Porque sentar. eles têm alguns comportamentos que Sim. vão Sim, são norteando. rigidez mentais. Como?
Rigidez mentais. Rigidez mentais. Isso. Toda rigidez mental é um comportamento que você não consegue tirar do autista. A não ser que você faça uma troca ou Por outro comportamento que não afete tanto essa criança. Por exemplo, a criança ela tem comportamento de se bater. Então, você vai trilhar essa criança para, naquele momento de frustração, ela aprender outro escape de fuga de sentimento. Entendeu? Ao invés de se bater. Ao invés de se bater. Então, sempre vai ser uma troca. Nunca vai ser só tirar. E Se detalhe, você não é falar uma vez, são falar várias vezes insistir, sobre isso. insistir. E aí, você vai ter assim. Quando a criança, ela aprende, você faz um manejo de tempo em tempo. Porque senão ela esquece. Entendi. Olha que interessante. O autista, ele aprende. Mas mesmo assim, você tem que fazer um manejo de tempo em tempo, porque senão ele esquece. Ô, Gleice, me diz uma coisa. Você acha que a sua escolha para se tornar uma profissional da área da saúde, ela já vinha com você desde sempre? Você sempre teve o desejo disso? Ou foi algo que te despertou depois da maternidade, que você falou assim, isso vai ajudar de alguma forma a eu cuidar melhor dos meus filhos, da minha filha, por exemplo, a Yasmin, quando nasceu? Foi no supetão. Quando eu era pequena, eu queria ser bióloga marinha. Uhum. E aí, um dia, a gente estava dentro da sala de aula e eu falava muito, eu preciso sair da escola já estudando, para não perder esse embalo. E aí, eu vi um folheto de um curso técnico, que era gratuito, né? Você tinha que fazer a prova, passar e Uhum. tudo mais. E aí, eu vi esse folheto, aí eu vi lá, técnico de enfermagem. É Eu aqui. falei, vou nesse. E hoje você ama, né? Bom, Sou também apaixonada. você precisa, Me você encontrei. precisa estar ali para ajudar os seus filhos, tá? Nesse meio do caminho, mais uma surpresa. Rebeca pinta na área. Como que foi isso? Você não estava esperando a Rebeca? Não, a Rebeca foi o auge. Foi a única que me assustou. Dos outros, não que ela não seja bem-vinda, não é isso. Claro, não é isso. Mas assim, Mas com os tanta outros, carga que você já tinha, né? então, justamente Ter pela mais um carga. filho não Não estava era nos uma seus opção, planos. não era o que eu queria, eu não queria. Eu não pensava em ter outro filho. Quando eu iniciei minha família, eu sempre falei, eu quero ser mãe de um monte de filhos. Eu amo a maternidade. A maternidade, pra mim, é algo assim, é a minha Que te essência. completa. É algo que me completa, é algo que me completa como mulher, como pessoa, como ser humano, sei lá. É algo que transcende. A maternidade, pra mim, sempre foi assim. Mas, com a chegada do Arthur, o Arthur demanda muita assistência. Ele demandava muito, era muito difícil, era muito sofrido. Era ali vivendo pra ele. Uhum. Então, eu não imaginava de forma alguma um bebê dentro dessa rotina do Arthur, que era super regrada. Então, quando a notícia da Rebeca chegou, eu nem imaginava que eu tava grávida. Porque você estava Eu nem tomando um des- remédio, é, alguma eu coisa nem assim? desconfiei, tava tomando remédio, acho que deve ter tido algum escape por algum antibiótico, deve ter tomado. E aí, um belo dia, meu marido, ele olha pra mim e fala assim, viu, você tá com cara de grávida. Nossa, assim? Assim, a gente é muito assim, Grávida tem sensitivo. cara agora. Aí eu falei, Tem barriga, cara, Aí não eu falei sei. assim, eu olhei pra minha barriga hoje, eu achei que eu tava com barriga de grávida. Daí eu falei, pode comprar Sério? um teste. Eu falei, pode comprar um teste, porque é certeza que eu tô grávida. Se você achou, eu achei, eu tô grávida. Aí ele foi, comprou o teste, eu fiz o teste, daí eu falei, cara, deu positivo. Quanto tempo você tava? Eu tava 4 semanas. Tava Ah, super bem novinha. novinho. E Eu já sempre desconfiou que já tava grávida? muda o roxinho, sabe? O roxinho fica mais redondo. E aí, ele falou assim: não, você tá brincando. Aí minha menina já olhou assim, ela jamais brincaria sobre isso. Porque ela Sério? sabia o trauma que foi a gestação do Arthur. Claro. A gestação do Arthur foi extremamente problemática. Então, assim, tinha o peso também de eu ter medo de morrer, porque eu tive pré-eclâmpsia, Tem outros 3 ali vários te fatores, é um monte de precisando de coisa. você. Foi a primeira vez que eu falo que eu entrei, assim, em surto, em pneu, porque eu fiquei, assim, uns 3 dias ali Processando. processando a informação que eu ia ser mãe de novo. Só que daí, nesses 3 dias, eu fiquei tentando imaginar na minha cabeça como eu adequava um bebê dentro da nossa rotina. No final dos 3 dias, eu achei uma Você possibilidade. tinha um plano, já tinha toda uma arquitetura ali. Como É que uma- vai entrar o bebê nessa rotina É maluca? uma coisa de capricorniana, a gente tem que ter os planos. A organização. Então, quando encaixou um plano viável, eu falei assim, acho que eu dou Aceitei. conta. Eu acho que eu vou dar conta. Por quê? O que acontece? Quando você imagina um monte de filhos, você pensa assim, a assistência diminui. E pelo contrário, eu sempre me dobrava mais para ser mais presente, mais ali Porque você dando trabalha. Você assistência. trabalha, sempre trabalhou, Trabalho. nunca deixou de trabalhar. Sim, Seu marido também ali no corre com sempre você, trabalhou. sempre Só que a trabalhou. diferença é que eu sempre trabalhei noturno. Por quê? Porque de dia eu sempre estive na demanda com os meus filhos. Então eu sempre rodava 36, 40 horas acordada. Ainda faço isso.
Eu rodo Deus 36, meu. 40 horas acordada. Por quê? A demanda com eles nunca acaba. Então, durante o dia, eu sou deles. Durante a noite, eu sou do meu trabalho. E quando dorme, é pouquinho ali no meio tempo. 4 horas é mais que o suficiente hoje. Não sei se mais pra frente vai pesar, né? Uhum. Então, era isso, entendeu? Será que eu vou conseguir ser a mãe que eu sou hoje pro Arthur, da assistência que eu dou pro Arthur, da assistência que eu dou pro Eduardo, da assistência que eu dou pra Yasmin? Porque eu separo. Cada um é diferente. A Yasmin, ela gosta muito de ir pra cinema, ela gosta de assistir Já série. tá uma adolescente, né? Outra demanda. Sim, o Dudu gosta muito de videogame, então eu jogava muito com ele. Então, cada um tinha o seu momento. Como que eu vou fazer isso com o bebê? Hum. Foi esse ponto de interrogação que me deixou maluco os 3 primeiros dias. Aí depois eu consegui encaixar, eu falei assim, vai dar tudo certo. Yasmin nasceu. Sim. E aí? A Rebeca, no caso, né? Desculpa, a Rebeca nasceu. Não, muito filho, peraí. Muito. Rebeca nasceu. A Rebeca nasceu. E aí eu, durante a gestação, eu falava assim, muito pra Deus. Eu falava muito com a Rebeca. Eu falava, Rebeca, venha, calma. Você teve medo da Rebeca também ter o Thea? Muito. E eu orei muito a Deus pra não ter. Tá? Nada contra o Thea. Eu amo o Thea. Tá? Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não amo o Thea, porque eu amo. Eu Você amo ama o quê do Thea? Por quê? Bom, primeiro porque você tem que aceitar os seus filhos do jeito que eles são, enfim. as adversidades boas do Thea. A inocência que tem no olhar do Arthur. A inteligência que tem na Yasmin, que foi sempre fora da curva. Porque assim, ela falou da Yasmin agora, mas tem uma surpresa. Ela É. descobriu ao longo desse tempo que a Yasmin também é Thea, né? Também. E foi a última, é a mais difícil. Mas, assim, aí. Então, Você ama o Thea. eu amo, eu amo. Tá. Então, assim, a diversidade dentro do TEA, o que faz meus filhos serem do jeito que eles são, é eles serem TEA. Essa é a realidade nossa. Tem a dificuldade? Tem toda a frustração e eu nunca vou tirar o peso disso. É a maior frustração que uma pessoa pode ter. Vai além dos nossos limites, entendeu? Mas, assim, eles são o que são porque eles são TEA, entendeu? Então, mas eu queria um bebê normal. Por quê? Um bebê dentro do normal. Os meus bebês nunca sorriram pra mim. Então, eram dores que ali batiam, martelavam no coração. Eu nunca fui aquela mãe que fala com o bebê se reganha. Uhum. Meus bebês nunca foram de dar gargalhada, entendeu? Então, eram algumas coisas assim que eu queria muito vivenciar dentro de uma maternidade típica. Tá. Não atípica, porque na atípica eu nunca tive isso. A gente, pra ter, a gente sofria demais pra ter. A gente trabalhava demais pra sorrir. Arrancava tudo da mais. criança aquilo, né? É. Então, assim, eu queria muito isso. Então, assim, o desenvolvimento também que é diferente, o atraso. Quando você coloca a Rebeca do lado de outra criança da mesma idade dela, fica gritante o atraso. Se você brinca com a Rebeca só com ela, você vai falar assim, ai, que neném fofa, super esperta, Quando você põe né? outra junto. Quando você coloca outra junto, você fala, meu Deus, ela não faz nada, né? Ela não fala, ela não entende. Quanto tempo que ela se tá? comunica 1 ano e 8. Em dezembro não, em setembro a gente foi para Paraná, na casa de uns amigos. E ela tem uma amiguinha que é 4 dias de diferença dela. E a amiguinha dela come sozinha, fala de tudo, fala enroladinho, mas fala de tudo, entende tudo que a mãe fala, pede tudo pra mãe. Pediu tomate, pediu isso, e a Rebeca assim, ó, olhando pro nada. Aquilo ali é um massacre na alma, entendeu? E são nessas partes que você olha e você fala assim, não tem como eu ser hipócrita e falar que eu queria ter mais um filho dentro do autismo. Eu amo os filhos que eu tenho e eu vou enfrentar todas as adversidades com eles. Mas quando a Rebeca chegou, eu orei muito a Deus. Eu falei muito pra Deus. Eu falei, ai, Senhor, manda um bebê pra mim que não esteja dentro do autismo pra me vivenciar isso. E você se frustrou quando descobriu? Não me frustrei. Você deixou de acreditar em Deus por conta disso? Jamais. Eu acho o que que te Deus dá tem força, os né? maiores planos, né? E a gente é só personagem dentro desses planos e eu acho que ele tem um propósito em tudo, em todas as coisas. E a Rebeca veio pra isso. Eu acho que a Rebeca é um grande propósito pra ajudar outras vidas. Porque através dela eu consegui já ajudar muitas Então, mães. aí nesse meio tempo você resolveu ir pra internet pra ajudar outras mães. Como que você arrumou tempo para isso? Porque numa rotina com 4 filhos, dentro do aspecto autista, numa rotina insana, você Insana. ainda tem um coração tão maravilhoso assim de pensar, puxa vida, eu preciso ajudar outras mães. Eu acho que isso vem da área da saúde. Quando você está dentro da área da saúde, você aprende a ter muito amor e empatia. Isso me construiu como mulher, como pessoa, como ser humano. Ter empatia pela dor, pelo momento de sofrimento, pelo outro. Entendi. E aí eu vou te explicar mais sobre isso.
Gente, não é fácil essa rotina dela, mas você vê, né? É sobre isso que a gente queria falar hoje, sobre também essa força de uma mãe. Eu tô até emocionada aqui, sobre a força de uma mãe que quer cuidar dos seus filhos da melhor forma possível e encontra disposição e energia que vem não sei da onde e ainda tem um coração puro para ajudar outras mães. Eu sou a Patrícia Villanova e hoje recebo a Gleice, que está falando sobre o TEA, os 4 filhos que ela tem dentro dessa condição e ela ainda arruma tempo para ajudar outras pessoas. E isso, parabéns, Gleice. Além de ser uma mãe guerreira, você é uma pessoa iluminada e quem dera tivesse outras e outras e outras Gleices por aí. Você me falava agora no intervalo que você foi para a internet para ajudar outras mães e começou a falar sobre o autismo abertamente, com tudo que você descobriu, com tudo que você tem aprendido ao longo desses anos, que são, querendo ou não, 16 anos já, que é a idade da Yasmin, com crianças especiais, certo? Sim, isso mesmo. E você arruma tempo também, além de ser mãe de 4, enfermeira, você também faz Uber, porque é Isso. óbvio, a conta não fecha, né? Não, nunca. Nunca Porque bate. tem ali todas as terapias que essas crianças precisam fazer, toda a medicação, e que muitas vezes, e vamos falar aqui, muitas vezes mesmo, o convênio não arca com tudo isso. Isso é assunto para um outro episódio, mas o que eu faço aqui é um apelo para que os convênios, as assistências médicas, a saúde pública, as seguradoras olhem com mais carinho, com mais humanidade para essas famílias atípicas que precisam do tratamento para criarem seus filhos. Isso é um apelo. Agora, você tem que fazer o Uber e você diz que sempre conversa com Deus ali pedindo para que você escute palavras de conforto, muitas vezes, e muitas vezes te mande também pessoas que precisam te ouvir, como se fosse ali a sua hora de terapia. É É exatamente isso, isso. sua hora Exatamente estratégica, isso. digamos Eu acho que assim. é um encontro com Deus. Eu falo que é um encontro com Deus. O pessoal tem café com Deus, né? Tem tudo É, isso. é. Para mim é um encontro com Deus. É um momento onde eu me conecto muito e eu falo muito para Deus. Eu até fiz uma oração e eu falei para Deus, Senhor, que seja um lugar estratégico, porque a gente tá nessa correria da nossa vida e acontece tanta coisa e a gente não tem tempo para parar. A gente não tem. Então, às vezes, aqueles 5 minutos que eu tô ali no carro com uma pessoa, eu consigo olhar pra cara, pro olhar dela, ver que o olhar dela tá ali, sedento, né, de ouvir Por uma ajuda. palavra e falar assim, viu, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, entrar no assunto, né? Porque aquela pessoa, ela nunca mais vai me ver, na teoria. Então, muitas vezes, ela não se importa de se abrir e de falar algo que, por exemplo, ela não falaria com Para um outra familiar pessoa. dela, né? Sim, sim. E aí, esses dias aconteceu até um caso. Eu fui pra internet, que foi o meu intuito de primeiro momento, assim, para ajudar outras mães. Por quê? Os primeiros 3 anos de vida são extremamente importantes para essa criança. São os anos mais marcantes, onde o cérebro está se desenvolvendo e onde muita coisa pode mudar a favor da criança dentro do TEA, dentro do atraso, seja ele qual for. Tá. Entendeu? Quanto mais estimulação essa criança tiver, mais ela vai reter, mais ela vai ganhar. Então, é uma corrida contra o tempo. Quando você pensa no autismo, é uma corrida contra o tempo. Quanto mais tempo passa, mais tempo você perde, mais comorbidade essa criança vai ter a longo prazo, tá? Então, quando você pensa assim, eu tenho que estimular essa criança desde muito cedo. Tanto é que DAOs são estimulados desde quando sai da maternidade, crianças prematuras têm um atendimento diferenciado, porque são crianças que podem vir a ter atraso na fala, no desenvolvimento, em tudo. Então, a primeira dica aqui é: aceite o seu filho como ele é. Aceite como ele Não é. negue, porque a negação Uhum. também dificulta e atrasa todo o processo. Atrasa tudo. Por exemplo, esses dias eu estava numa corrida, entrou uma mãezinha com uma criança e eu, por ser da área da saúde, eu já tenho um olhar clínico, eu já consigo ali ver que aquela criança tem algum comportamento diferenciado. Uhum. E o menino era super agitado, bem alegre, e ele falava enrolado que nem a Rebequinha fala. E aí eu puxei um gatilho com a mãe, eu falei, ai, que lindo que ele é muito fofo. Quantos anos ele tem? 3 anos. Já foi um alerta pra mim. Uhum. Daí eu falei, sério? E ele fala bastante? Ele fala de tudo? Ela falou, não. Ele não fala nada. Eu falei, sério, mas nada. Eu falei, e aí? Ela falou assim, eu vou esperar.
Aí, na hora, gente, faltou filtro, faltou tudo, porque eu prometi pra mim mesmo, sempre que eu encontrasse uma mãe, ainda que eu fosse inconveniente, eu ia pôr a pulga atrás da orelha. Em Sim. algum momento, alguma outra pessoa vai falar, então vai cruzar as informações e essa mãe, uma hora, vai Se ligar, né? se ligar. E aí eu falei assim, mãe, você tá esperando o quê? Você tá esperando o seu filho piorar pra você procurar ajuda? Eu falei, você tem ideia que você tá falando, que você tá esperando ele piorar pra você ir atrás de algo? A gente não espera as coisas piorar. A gente resolve elas antes Elas delas pioraram. piorarem. Daí eu falei pra ela, olha, você me desculpa, sou mãe de autista, de 4 autistas. Daí eu falei, eu tenho todos os níveis lá em casa. Eu falei, você precisa procurar um médico urgente. Eu Como falei, que ela escutou isso, aí aceitou ela isso? olhou assim, daí ela falou assim, sério? Daí ela falou assim, ai, mas é tanta correria. Daí eu falei, eu sei, mas é seu filho, é seu bem mais precioso. Daqui 1 ano, 6 meses, é tempo que você perdeu de desenvolver essa criança. Uhum. Daí eu expliquei pra ela um pouco sobre a fala, sabe? Coisas sobre a fala e sobre o tempo que a criança tem pra chegar naquele marco, que foi o que eu te Lá falei, no que começo. senão depois ela vai ter um atraso que talvez ela É não consiga maior. mais atingir a fala, tá? E daí ela vai ser uma criança não verbal. Então, Uhum. tem todos esses pontos que são pontos muito críticos e muito graves. E aí eu fui explicando tudo pra ela e eu falei assim: olha, tá vendo? O tempo é essencial, é uma corrida contra o tempo quando você fala em neurodesenvolvimento. Você acha que essa mãe saiu com outra visão Saiu, sem dúvida. Aí ela estava terminando da a corrida? corrida, ela falou assim: então o que que eu faço primeiro? Qual médico que eu vou primeiro? Hã, Eu falei: você vai pro pediatra, porque ela não tinha convênio. tá. Aí eu falei, você vai pro pediatra no posto e você martela com ele. Você não aceita outra coisa, outra opinião. Quero ser encaminhada pro neurologista para passar ele Uhum. pro fono e pro psicólogo. Porque existe comportamento agitado, então essa criança ela precisa ser olhada, porque uma criança ela só aprende quando ela foca. Se essa criança ela não sabe sentar, ela não sabe esperar, Ela não vai ela não aprender vai conseguir nada. aprender. Entendeu? Então assim, não é só ir pra fono, sempre tem que trabalhar os comportamentos dela. Daí ela falou assim: "Tá bom, eu vou ir". Aí a filha dela já estava no carro, porque ela estava indo buscar na escola. Aí a filha dela: "Mãe, mas por que que a gente vai no médico?". Daí a mãe explicou que o filho não falava, daí ela falou assim: "Ah, ele é autista?". A própria A filha, filha de 8 pequena. anos. Olha, Entendeu? A informação ela tá aí. é verdade. A informação ela tá aí para quem quer, mas a maioria das vezes a mãe ela não quer aceitar, porque dói, dói Eu aceitar. imagino. Você pensa no filho, eu não tive essa dor, e eu vou ser sincera, eu não tive a dor do luto do laudo, que as mães têm, tem muito relato na internet sobre o luto do laudo, né, que é quando chega aquele laudo, você tinha uma perspectiva sobre o filho que você queria ter e sobre o filho que você tem. Porque você não sabe quais são as coisas que essa criança ela vai conseguir atingir. Dentro do autismo, é uma incógnita. Você não sabe se a criança vai falar, você não sabe se a criança vai ser inteligente, porque nem todo autista consegue Viver, demonstrar, de entendeu? forma, Se intensa, desenvolver. desenvolvendo, Então, fazer assim, você não sabe, é uma incógnita. O que que essa criança vai ser? Agora, quando você tem um filho típico, você pensa assim, ah, ela pode ser veterinária, ela pode ser isso, pode ser aquilo, entendeu? Então, é mais confortável, muito mais muito. confortável. E a mãe, ela cria esse preconceito, por quê? Eu conheço muitos autistas que são tudo que eles querem ser. São palestrantes, Sim, a gente já recebeu o são, Nicolas Brito né? aqui. Então, assim, eu conheço muitos autistas, por quê? Eles tiveram aí, graças a Deus, uma caminhada que direcionou isso para eles. E o que que vai direcionar? A mãe entender que essa criança ela precisa de ajuda. Se a mãe não entender isso, nada vai fluir. Vai virar um É uma grande caos. responsabilidade ainda maior, a Vai virar um aceitação grande caos. para o Então ela tem que desenvolvimento. aceitar, primeiro ela tem que se aceitar, olhar pra dentro e tirar todo aquele estigma dela e pensar assim: "Não, para lá. É meu filho, eu aceito ele do jeito que ele é, E o que mas que eu nós não vamos fazer para aceito, melhorar a mas eu não condição? aceito a situação que ele tá". Entendeu? A gente pode melhorar essa situação. Sem dúvida, Você aceitar o que ele é uma coisa, você aceitar o ponto que ele está é outra. é outra. Então você vai investir nessa criança, você vai estimular. E foi isso com a Rebeca. A Rebeca ela chegou e aí eu vi que o desenvolvimento ela não estava legal. Com 2 meses de idade eu Olha percebi, isso. porque com 2 meses de idade o comum da criança, um dos marcos da criança, ela te procurar com os olhos. Ela ainda não enxerga, mas ela procura a voz de todo mundo que entra no ambiente. Ela fica assim, né? Hum. E Rebeca parou de fazer isso. Ela fazia e ela parou. Aí eu falei, opa, tem algo aí. E ela não me olhava enquanto eu amamentava. Aí com 4 meses ficou gritante. O que eu achava, que eu suspeitava, ficou gritante. Aí foi quando eu levei pra físio, pra tudo. Levei em todos os médicos e todos falaram, não, Gleice, realmente tem aí um atraso, a gente precisa estimular. E aí a gente começou a estimular a Rebeca, estimular, estimular. Por exemplo, ela tava no meu colo mamando. Ela não queria olhar pra mim.
Era incômodo pra ela olhar pra mim. Eu tampava a lateral dela. Então, Pra o ela não único desviar. ponto que ela tinha pra olhar era pra frente. Então, com o tempo, ela foi se adaptando, aí eu ia conversando, eu ia vendo qual a melhor forma de lidar com isso que eu estava introduzindo na vida dela. Porque pra ela é desconfortável olhar. Pra ela é algo incômodo. Então, comecei conversando, não deu certo. Comecei falando, não deu certo. O que que eu fiz? Coloquei uma musiquinha. Ela gosta que eu cante pra ela. E aí, com um canto, eu canto super mal, Tudo bem. mas ela amou. E aí ela continuou olhando pra mim. Ela Uhum. começou a olhar. E aí os sons, ela não buscava sons. Você podia fazer o maior barulho do lado dela. E foi o primeiro vídeo que foi pra internet, viralizou. Acho que tem mais de 4 milhões de Visualizações. visualizações. E aí eu fui nesse intuito. Uma corrida contra o tempo, mãe. Vocês precisam entender. Se seu filho tem algum atraso, vocês precisam ir atrás. Ir atrás de médicos especializados. Não adianta você ir naquele médico que vai falar pra você que O tá tudo normal, pediatra que só vai ver se tá entendeu? peso, Ai, tá altura tudo e tá tudo normal, certo, né? entendeu? Não adianta você levar no neurologista que vai olhar pra você e vai te desmotivar. Vai falar, ah, não, vamos esperar até 1 ano de idade, entendeu? Então, eu criei um lugar de fala. Essa é a realidade. Eu abri minha página e falei, olha, aqui eu tenho um lugar de fala e eu falo por vocês. E com E eu te experiência. dou segurança pra falar, olha, você pode ir atrás, porque comigo deu certo. Entendeu? A Exatamente. gente tá indo atrás e a gente tá vendo resultados bons. Gleice, eles interagem entre si dentro de casa? Muito, É. muito. O Arthur era o que não interagia. Só que o Arthur não interagia enquanto ele não estava medicado. Quando chegou a medicação, no primeiro dia a gente já viu diferença. Entendeu? Ele não respondia a nenhum comando, nenhum. Aí no primeiro dia a médica falou assim, ele estava vários dias sem dormir e sem comer. Ele tinha entrado numa crise lascada porque eu tinha tirado ele do peito. Lembra que era o ponto de Uhum. conforto dele? E aí eu tirei ele do peito, ele não demonstrou nada. Não ligou, não chorou, não fez nada, não teve nenhuma Mas também não reação. comeu mais. Passou 1 semana, ele parou de comer e parou de dormir. Aí ele dormia 2 horas de manhã, que era o horário da soneca dele da manhã, e 2 horas à noite. Ele ficava 20 horas acordado, diretão, 5 dias assim. No 5º dia, o pai surtou e falou assim: não, pelo amor de Deus, você tem que dar medicação pra esse menino, ele tem que dormir, eu preciso dormir, você precisa dormir, ele precisa dormir, ele tá alterado, e ele tava alterado, ele fazia uns comportamentos assim muito estranhos. E aí eu liguei pra médica dele e falei assim: olha, a gente precisa medicar o Arthur. E foi um preconceito que eu tirei de mim. Porque quando a gente passou na consulta, ela falou: ele precisa ser medicado? Eu falei: não, eu tinha maior preconceito, achava que não precisava. Aí a gente foi e deu a primeira dose da medicação. Aí a médica falou assim: olha, ele vai dormir bastante. Eu muito neurótica, né? Eu queria ir lá acordar o menino. O menino 5 dias sem dormir, eu querendo acordar o menino. Aí quando ele acordou, uma criança de 1 ano e 10 meses, que nunca tinha vindo no colo da gente por livre e espontânea vontade. Ele saiu do quarto dele, ele foi pro colo do irmão. A gente olhou assim, ó. Ficou todo mundo parado olhando. Aí a Yasmin pegou e falou assim: vem, Tutu, no colo da Tatá. Vem no colo da Mimi. Aí ele saiu do colo da Yasmin. Foi pro colo da Yasmin. Dali a pouco ele veio pro meu colo. Aquilo ali me desmontou. Eu falei: meu Deus, é o Imagina. remédio. É o remédio, só pode ser o remédio. Foi a única coisa diferente que aconteceu na vida desse menino. E aí eu peguei. No outro dia, a gente já tava no mundo ABA, que é a intervenção que é mais usada dentro do autismo, né? E aí eu peguei e falei pra ele. Eu falei: Arthur, vamos tomar banho, porque tudo a gente comunica pra um autista. Uhum. Tudo a gente verbaliza pra ele ir associando. Então tudo. Oi, bom dia, tá sol, olha, abria a janela, mostrava que tava sol, olha, boa noite, tá noite, ó a lua, olha o céu escuro. Uhum. E aí, oi, Arthur, vamos tomar banho, é hora do banho, lavar o corpinho. Aí eu tirei a blusa. No que eu tirei a blusa, fui dobrar a blusa, cadê o Arthur no meio das minhas pernas? Olhei, o Arthur estava na porta do banheiro, esperando pra tomar banho. Olha, E dali pra frente foi assim, evoluindo. voando. Só que o que a gente viu? Aí, outro pulo do gato. Eu fui estudar medicação. Eu fui estudar quanto tempo essa medicação durava no corpo do Arthur. Eu fui estudar como essa medicação funcionava. E, graças a Deus, eu tive uma médica que foi muito assertiva em me dar segurança e a gente foi dosando a medicação e chegando no nível exato pro Arthur. Demorou 2 anos pra gente chegar Na dose na correta. dose correta pra ele. Quando encaixou na dose correta, Outra todas criança. aquelas manias que o Arthur tinha, ai, precisava sentar na guia na hora de sair de casa, ele perdeu. Aquilo eram estereotipias, né, manias, rigidez comportamentais, né? E aí ele perdeu. Ele foi perdendo ao longo do tratamento.
Hoje ele toma a mesma dose, hoje ele tá para fazer 6 anos agora, então isso já faz 3 anos, ele toma a mesma dose, graças a Deus não Tá precisou regulado. aumentar, super regulado. Ai, Gleice, tem tempo pra Gleice mulher aí? Tem sim. É que hoje, eu falo muito isso para as outras pessoas, tudo na vida da gente é fase, tudo. E a minha fase hoje, que eu mais curto viver, é a maternidade. É claro que existem momentos que eu quero estar sozinha, eu quero assistir um filme sozinha, eu Você saio consegue? sozinha, consigo. Mas eu consigo dentro da minha rotina. Coloco todo mundo dormir, fico acordada até mais tarde. Eu não saio da rotina deles, tá? Sim. Pra se proporcionar algo pra mim. Isso eu vou ser sincera com você. Então, eu sou bem consciente do que eu tenho. A gente tem que ser consciente daquilo que a gente tem, porque senão a gente vai viver em constante frustração. Então, quando você tem uma rotina que é muito cansativa, muito puxada, você tem problemas muito ali, você tem que ser resolutiva. E detalhe, né? Por mais que seja difícil a vida de uma mãe atípica, ainda mais com 4 crianças atípicas, é essencial que se arrume um tempinho para você pensar em você, na mulher, né? No ser humano ali, você Sim, sozinha, na sua solitude ali. sim. O Porque senão meu, você também não dá conta. o meu momento é o banho. Olha pra você ver. Cantar no chuveiro, lavar o cabelo. Eu amo tomar banho. Eu amo relaxar. Tomar aquele banho demorado, onde sabe que você lava até sua alma? Então eu sempre fiz isso. Eu tomo banhos ao longo do dia, que são aqueles rapidões, que é pra sair, fazer alguma coisa, Uhum. resolver. Mas eu termino o fim do meu dia, que é o meu momento, é tomando meu banho. Então, hoje em dia, que as crianças já estão super adaptadas com a nossa rotina, hoje a nossa realidade é outra, né? Ainda temos muitos desafios, mas lembra que o Claro. Arthur era o mais gritante? Hoje o Arthur, graças a Deus, está muito bem regulado, Uhum. né? Entre aspas, né? Precisa muito de tratamento para continuar se desenvolvendo, mas o emocional dele é muito bom, já diferente do Dudu. Sim, sim. E aí, hoje em dia, o que que a gente faz? Eles sabem que eu tenho os meus momentos. Então, se eu tô estressada, se eu tô frustrada, eu já alerto. Gente, não tô legal. E eles Preciso entendem. de um tempo. Eles super entendem. Que Eles bom. super entendem. Gleice, estamos chegando ao fim aqui. Eu quero que você deixe as suas redes sociais. A gente vai colocar aqui. Mãezinha, se você tem aí um filho dentro do TEA, quer algum conselho, quer conversar, simplesmente conversar com uma mãe que é igual a você, entre em contato com a Gleice pelas redes sociais, você vai atender, né? Eu Vai vou. arrumar um tempinho para Eu atender? vou. Na verdade, a minha rede social, ela foi criada para isso, para chegar até mães, para conseguir, né, falar com essas mães que não são ouvidas, nem escutadas, nem acolhidas por ninguém, muitas vezes nem por familiares, né, que precisam ser validados. Ai, meu filho não tá legal. E precisam de terapia também, mesmo que essa Precisam. terapia seja conversar, simplesmente Seja, às com vezes outra mãe só que da gente falar, vive a coloca mesma para coisa. fora, né? Então, minha rede social, ela foi para isso. Tanto é que hoje eu ainda não ganho com a rede social, eu não giro. No começo eu tive muitas chances de ganhar dinheiro, só que eu não queria. Eu queria um vínculo com quem estava lá, Uhum. entendeu? Não era sobre números, Era era sobre sobre, vidas. Quais vidas eu vou alcançar e como eu vou alcançar essas vidas, sem né? dúvida. Então, a minha rede social é para isso, para ajudar outras pessoas, para que essas pessoas não passem. Gente, eu mastiguei toda a minha situação, né? Então, eu consigo trilhar uma mãe e falar assim: olha, tem um processo mais leve, Sim, mais sim, sem fácil, mais dúvida. tranquilo. Então, são informações mastigadas. Ela não precisa passar todo o sofrimento que eu passei. Aprenda com o sofrimento É, dos outros também, né? ainda. Então, é isso. Minha rede social no Instagram é @família atípica, com 2 As no final. É atípica Típica A. A. Legal. Algum sonho você tem? Ai, tenho. Muitos. Muitos. Eu acho que um sonho pessoal meu hoje é fazer psicologia. Eu me apaixonei pela psicologia, é um plano para daqui uns 2, 3 anos eu Uhum. iniciar aí a faculdade de psicologia. Um sonho em família, meus filhos terem um tratamento adequado, que hoje não acontece. É Eu acho que é difícil, a né? maior frustração da minha vida hoje, é o que mais me pega. O problema não é a condição deles, E é sim eles a não falta terem de recurso. a assistência dentro das condições que eles têm, entendeu? Porque quando eu falo assim, tudo bonitinho, tudo lindo, parece que é leve, não é. Não é. É um transtorno, é um processo muito difícil, são dias muito estressantes que o nervo fica assim, a flor da pele. Então, quando você tem uma equipe desenvolvendo ali junto com você, o negócio ele flui. Então, acho que é isso. E um sonho maior no todo é poder chegar em outras vidas e ajudar. Eu Ah, acho que é que isso. lindo. Gleice, te agradeço demais por ter
feito toda uma logística para estar aqui com a gente também, né? Yasmin, obrigada por ter ficado com a criançada aí, que é ela que te ajuda, né? Sua filha mais velha. Eu espero que você alcance esse sonho, atingindo muito, muito, muito mais vidas. E eu espero que você, mãezinha de casa, tenha gostado desse episódio. Entre em contato com a Gleice se precisar. Eu vou te deixar uma lembrancinha, leva para as crianças um docinho da Bruce, da Muito Bruce obrigada. Cookies aqui. Que lindo, muito E obrigada. força para você. Obrigada. Força para você, que você é uma guerreira, você é um exemplo de mãe. Obrigada. Obrigada, viu? E me despeço de vocês aqui com meu coração, assim, confortável de ter escutado uma mãe com tanta garra, com tanta determinação, que não desistiu nunca dos seus filhos, foi atrás e vive aí em função deles. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio.